O programa Solta o Frei é uma produção da Sociedade Civil para Frei Caneca FM, a rádio pública do Recife. Vai, Caneca! Desce essa ladeira! Tá com medo, menino? Oxe, menino, tá muito alto, faz isso não! Vai, Caneca! Solta o freio! Solta o freio! Solta o freio! Olá, ouvintes da Rádio Frei Caneca FM! Está começando mais uma edição do programa Solta o Frei. Aqui nós debatemos sobre mobilidade, bicicleta, gênero, sustentabilidade, democracia e muito mais. Se você tem uma campanha na bicicleta, já tá ligado no que tem que fazer, né? Toca ela agorinha para todo mundo saber que você tá antenado no Solta o Frei, aqui na Frei Caneca FM. Olha eu aqui de novo, Tuane Teixeira, conhecida como a maior entusiasta da bicicleta dentro das rádios recifenses. Inclusive, estou recebendo um monte de feedback massa e queria agradecer a você, nosso ouvinte fiel, que nos acompanha semanalmente nessa pedalada. Eu fico realmente muito feliz de poder contar com o ouvidinho de vocês daí e mais feliz ainda que vocês já são BFFs da minha voz. Tchau. Mas simbora começar o programa de hoje, porque pedalar, além de deixar a perninha e o bumbum turbinados, também cria os gominhos no cérebro, sabia? E hoje vamos provar com ciência e histórias como a bicicleta pode ser uma das aliadas para manter nosso cabeção no lugar. Por isso a gente chamou aqui Gilbert Araújo, graduando em Psicologia pela UFPE, coordenador da Amiciclo e cicloativista. Vai ter paródia também, obviamente, e nosso momento de leitura. Movimentar o corpo por si só já é massa, né? Ajuda fisicamente, emocionalmente e psicologicamente. Como diz aquele ditado, mente vazia é a oficina do diabo. E é mais ou menos por aí que acontece mesmo. O esporte e a atividade física, no geral, é uma ferramenta que ajuda a aliviar o estresse e a equilibrar as emoções. E adivinha só, uma das melhores atividades para isso é pedalar, obviamente. Vocês devem estar dizendo: ah, não me diga, Tuane. Mas é mesmo. A gente precisa reforçar isso sempre que possível para as pessoas usarem cada vez mais a bicicleta como aliada na ajuda de uma vida mais estável, e para a gente ter isso, precisamos mais ainda ter a estrutura cicloviária para tal. Se você ainda não pedala, eu quero deixar registrado aqui que o ventinho no rosto e poder observar cada detalhe da cidade dá um gás da poxa na nossa rotina e faz a gente se sentir vivo e viva. Da esperança de dias melhores e de que a gente tem inúmeras possibilidades, sabe? Quem anda de bike parece tudo passarinho, porque na primeira girada no pedal a sensação é de estar voando mesmo. E aí, biologicamente falando, o corpo libera endorfina, um dos hormônios relacionados ao bem-estar. Eles melhoram o humor, diminuem o estresse e a ansiedade num piscar de olhos. Além disso, como o ciclismo é um esporte intenso, também dispara a adrenalina, outro hormônio relacionado ao estresse. Quando pedalamos, o nosso sistema cardiovascular cresce ainda mais em nossos cérebros, trazendo mais oxigênio e nutrientes que podem melhorar o nosso desempenho. Em um estudo recente no Journal of Clinical and Diagnostic Research, os cientistas descobriram que as pessoas pontuaram mais alto em testes de memória, raciocínio e planejamento após 30 minutos girando em uma bicicleta ergométrica do que antes de pedalar. Ai, bicicletinha, como eu te amo, sabe? Amo a serotonina, a dopamina, a endorfina que tu me dá. Se você tá aí com sua magrelinha, se declara pra ela também. Mostra como tu é intenso. Deixa eu chamar Deco Couto cantando Amo Você, versão Solta o Frei. Pode soltar o som. Toda vez que eu saio, toda vez que eu quero, toda vez que eu penso em pedalar, fico melhor do coração. Dopamina, meu combustível pra relaxar. Dopamina, meu combustível Pra trabalhar. Dopamina, meu combustível Pra me encontrar. Eu amo ser
Tonina, eu amo você. Eu amo ser Tonina, eu amo você. Toda vez que eu saio, toda vez que eu quero, toda vez que eu penso em pedalar, fico melhor do coração. Dopamina, meu combustível. Pra relaxar, Dopamina, meu combustível. pra trabalhar, Dopamina, meu combustível. pra me encontrar. Eu amo ser Tonina, eu amo você. Eu amo ser Tonina, eu amo você. Juro que amo, eu te amo, baby, eu te amo. Bem, pessoal, o adoecimento desenfreado das pessoas não surgiu do nada. Ela é consequência de uma série de estruturas excludentes que sustentam nossa sociedade. Aproximadamente 1 milhão de pessoas morrem por ano no mundo todo por causa da depressão ou outras doenças que atingem a nossa mente. No Brasil, 5,8% da população tem depressão, liderando os casos na América Latina. A depressão nunca está sozinha. Ela sempre vem acompanhada de outras comorbidades, como ansiedade e bipolaridade, por exemplo. E a ansiedade é outra protagonista dentre as doenças mentais brasileiras, porque um levantamento realizado em 2018 pela OMS comprovou que o Brasil tem 9,3% da sua população diagnosticada com essa doença. Importante considerarmos que não basta prevenir a morte decorrente dessas doenças, precisamos promover a vida. Bem, como fazemos isso? Oferecendo e ampliando os serviços de atendimento voltados para a saúde mental no Brasil e discutindo sobre o tema em todos os lugares. Por isso estamos aqui, porque isso é saúde pública e tem tudo a ver com mobilidade ativa. Nós, da Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, a Amiciclo, promovemos um debate sobre direito à cidade para a garantia da saúde mental no nosso programa Alinhando as Rodas no YouTube. E várias falas de John Araújo chamaram a atenção. Ele diz que quanto menos verde no espaço urbano, mais doente será a população. Agora escuta o que ele tem lido e estudado por aí sobre o tema. Nos últimos 2 anos, 2 questões fundamentais têm aparecido mostrando a relação, né, de dependência, né, entre, né, esses fatores e o adoecimento mental. Uma deles é a questão do espaço verde. Quanto menor espaço verde no ambiente urbano, pior, né, o adoecimento mental. A outra coisa é a exposição à natureza, né? A exposição ao ambiente, ao ar livre. Isso a gente já consegue transferir isso facilmente para a questão da mobilidade, né, urbana, né? Saber qual é o modelo de mobilidade que a gente consegue
ter mais acesso ao espaço verde ou mais a interação com a natureza. Aí tem um estudo que saiu no final de 2018, bastante interessante, em que foi os dados chamados de um programa chamado, na Europa, PASTA, né, que é o Physical Activity Trophy Sustainability Transport Approach. Esse programa, eles estudaram, né, a mobilidade, o tipo de mobilidade e a saúde geral, né, a saúde mental e o nível de interação em populações de diversas cidades europeias, como Barcelona, Londres, Viena, Zurique, Roma, e mais 2 cidades que eu não lembro aqui. E o que eles avaliaram de transporte, qual é a mobilidade, né, especificamente para ir ao trabalho ou para ir para a escola, porque era de adultos jovens, né, até adultos, né, e vendo as condições de saúde. O mais interessante que eles encontraram, né, que é algo bastante, né, importante, né, os indivíduos que têm mobilidade ativa, eles têm um alto relato de melhor qualidade de saúde geral, saúde mental, né, e uma melhor percepção de interação social. Em especial, quem usa a bicicleta. Então, quem usa o modal de bicicleta para ir à escola ou para ir ao trabalho, eles se faziam um autorrelato de uma boa qualidade de saúde, eles se consideravam boa qualidade de saúde mental, né, tinha uma interação positiva, né, quanto mais se usava a bicicleta, mais, né, o indivíduo se relatava em todas as dimensões de saúde mental, né, de uma forma direta, né, e também uma maior vitalidade, e o mais interessante, se sentiam, né, como pessoas que tinham maior interação social, ou seja, um menor isolamento, né, e é claro que a gente sabe que o isolamento é uma das características, né, de um distúrbio mental. Quem andava a pé, quem usava a mobilidade por andar a pé, tinha uma maior geral de saúde, mas não tinha tanto efeito na saúde mental. Mas quem usava o transporte automóvel motorizado ou transporte público, né, isso que é interessante, né, que eu quero colocar, os indivíduos tinham, né, uma pior percepção de saúde geral, de saúde mental, e se sentiu, né, uma condição de maior isolamento social, menor interação social. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas eu vou chamar um intervalo aqui rapidinho para respirar, beber uma água e continuar com o programa. É super rápido. O tempo de cruzar a Avenida Rui Barbosa às 8 da manhã, de bicicleta, né, claro. Fica mais um pouquinho que a gente se vê já já. E aí, ouvintes da Rádio Freicaneca FM, voltamos com o Solta o Frei, o programa sobre 2 rodas e na força do pedal. Hoje falando sobre saúde mental e mobilidade. As duas andam juntinhas, aliás, pedalam juntas. No final do primeiro bloco, eu citei o programa Alinhando as Rodas, que a Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, a Amiciclo, organiza e debate sobre vários temas relacionados à mobilidade ativa. Neste em específico, o assunto era direito à cidade para a garantia da saúde mental e, além do querido John que mencionamos aqui e é o autor do nosso Foca na Leitura de hoje, o nosso entrevistado Gilbert Araújo falou coisas de extrema importância que considero relevante trazer para vocês também. O olhar cirúrgico dele me faz refletir como a mobilidade urbana e ativa está conectada com tudo. Para trazer uma mente saudável, nós precisamos ter uma rotina, precisamos sair de casa, ir trabalhar, estudar, frequentar um médico, ou seja, se locomover. Quando boa parte da nossa vida é negada ou reduzida, a gente tende a adoecer mesmo. Fica estressado, frustrado, decepcionado, magoado, enfim. Sem locomoção, a gente tende a adoecer. E uma coisa que me veio à cabeça também e que eu não posso deixar de puxar aqui, é como o próprio trânsito nos adoece. É muito assustador ter quase uma notícia por dia de ciclista sendo atropelado ou assassinado por carros, motos e ônibus. Porque o trânsito só tende a ser agressivo com a gente. É assassino batendo com o carro e indo embora sem prestar socorro, é assassino saindo ileso de um atropelamento, só com pagamento de fiança. É zero promoção de educação no trânsito. É zero ciclovias e ciclofaixas implantadas. Realmente é muito difícil manter a cabeça no lugar, sabendo que todo dia pode ser você ou eu que vai estar jogado no meio da pista. Geralmente, quando anunciamos para a família e amigos que nós aderimos à bicicleta como meio de transporte fiel,
o pessoal prontamente diz que é perigoso e que nós somos loucos. Mas perigoso por quê? Nós quem estamos errados em escolher a bicicleta ou quem deixa o trânsito perigoso é quem deveria rever suas condutas? E tem aquilo clássico, né? Se sofremos alguma colisão, sempre tem aqueles para dizer que somos os culpados e que deveríamos parar com isso de andar de bicicleta por todo canto. A luta muitas vezes é pesada, mas não está perdida. Nós, da Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, AMCiclo, realmente acreditamos na derrubada dessa carrocracia que determina muita coisa no nosso espaço urbano, inclusive os nossos estados mentais. Porque é ruim para nós ciclistas, é ruim para o pedestre, é ruim para quem anda no busão lotado todos os dias. Mas agora eu quero, finalmente, convidar nosso entrevistado ilustre de hoje, Gilbert Araújo. Ele é graduando em Psicologia pela UFPE, coordenador da AMCiclo e cicloativista. Bem-vindo ao nosso programa, Beto. Eu queria começar perguntando quais são os principais problemas estruturais que afetam a saúde mental e como a relação com a bicicleta poderia resolver isso. Tentar apontar os principais problemas estruturais que afetam a saúde mental da população como um todo é até de certa forma ingênuo, porque existe uma variedade tão gigantesca de coisas que afetam a saúde mental do sujeito em si, que talvez devemos nos atentar mais ao qual é o problema que perpassa por toda a constituição de subjetividade do sujeito, que é de como a relação econômica dentro de uma sociedade capitalista gera um grau de estresse no sujeito nessa questão da emergência do agora, onde você tem que trabalhar muito para ganhar pouco, para conseguir sobreviver, e vende-se muito à população uma espécie de teologia da prosperidade, onde você se esforça muito, você vai conseguir. Então, dentro da sociedade capitalista que nós vivemos, esse processo de formação de subjetividade em torno do consumo, em torno do trabalho, ele gera um grau de estresse gigantesco. E a bicicleta, ela pode entrar enquanto um atenuador, ou seja, algo para poder ajudar o sujeito a lidar melhor com isso, enquanto um objeto de meio de transporte que permite a locomoção por meio da cidade de forma ativa, onde você sai da posição passiva perante tudo que ocorre ao seu redor e você toma a atividade, você toma a sua primazia da ação. Eita, que o papo de hoje vai ser cabeção, hein? Mas, Beto, conta pra gente como exatamente o direito à cidade perpassa pelo direito de acesso à saúde e por que a gente precisa falar sobre isso? Quando a gente fala em direito à cidade como um direito à saúde, diz respeito à possibilidade dos sujeitos de utilizarem os dispositivos urbanos de saúde, educação e lazer de modo minimamente coeso. Então, ter direito à cidade e ter direito à saúde perpassa por ter direito à moradia, por exemplo. Ter direito à moradia é ter direito à saúde. Ter direito a saneamento básico é ter direito à saúde. Então, nós precisamos muito falar sobre isso, porque o que nós temos aqui na cidade do Recife, isso é uma tônica nacional, é uma negação contínua do direito à moradia, do direito à participação no espaço urbano, porque nossas cidades, elas não foram feitas pensando nas pessoas, elas foram feitas pensando num tipo de pessoa específico, que era na elite. Então, falar em direito à cidade de respeito é essencialmente em falar sobre ocupação do espaço urbano por parte da população periférica, principalmente. Tem isso que a gente comentou mais cedo no programa, sobre como o trânsito diário também pode nos adoecer. E aí eu quero te perguntar, como a gente pode falar sobre nossa saúde mental dentro e fora do cicloativismo? Falar de saúde mental, tanto dentro quanto fora do cicloativismo, é extremamente importante. Por quê? Primeiro, para dentro. Para dentro é importante que nós, que tomamos o papel de sermos agentes de luta de modificação, tanto social quanto espacial, no sentido urbanístico, de compreendermos também as limitações daquilo que nós estamos fazendo, entende? Então, é atentar para as limitações dos benefícios que isso pode trazer, mas também é extremamente importante, quando nós falamos para fora, de falar sobre o caráter emancipador da bicicleta. Porque se o que está sendo travado é a minha locomoção dentro do trânsito, existe uma alternativa, entende? O trânsito é como se fosse uma alegoria social de um processo contínuo de negação do sujeito da sua possibilidade de potência na cidade, saca? Então, falar de cicloativismo para fora e falar do
da emergência do pedalar enquanto cuidado da saúde mental é reafirmar o caráter emancipador que a bicicleta traz para a existência desse indivíduo. De como ela é extremamente facilitadora ao acesso a todo e qualquer espaço que eu queira usufruir da cidade. Obviamente que não vai se dar por si só, é necessário ter mudanças estruturais, como de estrutura cicloviária, de reformulação do espaço urbano. Mas também é um primeiro passo de uma retomada do sujeito para com a sociedade, entende? E existem medidas adequadas para lidar com o estresse diário no trânsito? Bom, medidas existem. A solução ela existe, ela está posta, ela só não está sendo implementada. Que é uma modificação radical da formatação urbanística e viária das metrópoles brasileiras. Enquanto a tônica de execução urbanística for para privilegiação de uma classe, que classe é essa? É uma classe rica, que vai ter dinheiro, que vai poder ter um carro, que vai poder morar dentro do seu prédio, então vai viver dentro das suas ilhas, nós não vamos ter uma cidade que permita as pessoas existirem dentro delas. Então não existem medidas, mas não estão sendo colocadas em prática. Que medida seria essa? Modificação radical. E que modificação radical é essa? É uma redução sistemática da privilegiação dos carros dentro das vias urbanas. É privilegiar cada vez mais a utilização de bicicleta, especialmente agora em tempos de pandemia e pós-pandemia, sendo reduzido inclusive o incentivo ao transporte público para evitar proliferação de vírus, sendo essencialmente incentivado a utilização da bicicleta como meio de transporte, tendo em vista a modificação do espaço urbano, em abertura de ciclovias, de ciclofaixas, de ciclorotas, de conexão das periferias com os centros urbanos através de estrutura cicloviária, de uma maior malha de metrô, de ônibus e cada vez mais uma redução ao incentivo à compra de novos carros. As cidades não suportam mais terem veículos individuais dentro delas. Beto, agora para finalizar, eu queria perguntar como que políticas públicas de mobilidade ativa podem contribuir para o estado mental da população recifense especialmente? Eu diria que frente ao caos urbano que a gente vive na cidade do Recife, onde literalmente nós somos o pior trânsito da América Latina, um dos piores do mundo, uma cidade que tem pouco mais de 1/6, enquanto região metropolitana, do tamanho da grande metrópole, que é São Paulo, consegue um trânsito pior. E o porquê disso? Porque nós não temos uma cidade que ela é minimamente convidativa, ela não é formada para que as pessoas andem nas calçadas. Eu desafio qualquer pessoa que esteja ouvindo esse programa agora de conseguir andar 500 metros em calçadas na cidade do Recife e que consiga, ao longo desses 500 metros, caminhar tranquilamente, lado a lado com uma pessoa cadeirante. Não é uma cidade feita para as pessoas. Ela foi uma cidade que radicalizou o processo carrocrata de privilegiação e privilegiamento de um único modal de transporte, que ele é essencialmente individualista. Então, as políticas públicas de mobilidade, elas não só podem, como elas vão contribuir para o estado mental da população recifense, porque vai reduzir esse grau de estresse dentro do trânsito. Porque o que acontece com a população, com a classe trabalhadora na região metropolitana é um de total descaso. São tratados piores do que se trata gado em rebanho antes do abate. Você vai pegar os ônibus da Urbana, por exemplo, os BRT sempre lotados, as estações caindo aos pedaços, o metrô extremamente insuficiente, que não leva para a cidade inteira e cobra um preço exorbitante, como se a gente tivesse em uma Londres da vida, pegando um metrô maravilhoso, quando na realidade essa não é a realidade. Então, uma política de mobilidade ativa, ela se faz extremamente necessária para modificar o espaço urbano da nossa cidade e devolver ele para as pessoas. Porque tudo que a nossa cidade não é feita para a sua população. Ela é feita para os carros, não para as pessoas. Que show de entrevista. Obrigada, Beto, por participar do nosso programa. E agora, para fechar com chave de fenda, eu quero deixar vocês com a leitura dos escritos de John Araújo, médico, professor titular de Neurociência na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pesquisador do CNPq, cicloativista da Acine, da UCB e cicloturista Nossa Senhora. Que currículo! Ouça agora na voz de Gaia Penteado. Recentemente, tem sido estudado o quanto o pedalar contribui para a nossa saúde mental. Então vejamos o que já foi demonstrado. Ao pedalar, liberamos substâncias químicas no nosso cérebro que chamamos de endorfinas. Essas substâncias reduzem a nossa sensação de dor e aumentam o bem-estar geral.
Ao pedalar, provocamos uma estimulação sensorial nas nossas pernas, que promove a estimulação de áreas cerebrais que chamamos de circuito de recompensa. Essa área é a que contém os neurônios que liberam uma substância chamada de dopamina. Todas as vezes que essa substância é liberada, nós temos uma leve sensação de prazer. Isso promove um desejo de querermos mais. Por isso, o nome circuito de recompensa. Esse efeito tem uma longa duração, e quanto mais usamos a bicicleta ao longo dos dias, mais intenso esse efeito fica. Como sabemos que isso ocorre? Primeiro, porque em pacientes com baixa liberação de dopamina, como no caso de pacientes com a doença de Parkinson, ao pedalar eles apresentam uma redução nos sintomas, ou até mesmo os sintomas desaparecem. Isso, inclusive, tem levado vários pesquisadores a recomendarem o uso da bicicleta para pacientes com a doença, com o objetivo de reduzir os sintomas e o agravamento do Parkinson, sendo já uma prática comum na neurologia. Como sabemos que a liberação de dopamina no nosso cérebro é importante para reduzir a depressão, então o andar de bicicleta ajuda a reduzir os sintomas depressivos. E para as pessoas não depressivas, o pedalar melhora o estado de humor. Sabemos que na vida urbana, a ausência de contato com espaços verdes e espaços de interação social são os principais fatores determinantes para o maior adoecimento mental. Ora, andar de bicicleta promove exatamente o contrário. Depois desse texto, eu me despeço de vocês e vou contar os segundos para a segunda que vem nos encontrarmos novamente. O Solto Freio é realizado pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, Amiciclo, e coordenado por Gaia Penteado. Com produção de pauta de Rebeca Santos, roteiro de André Valença e Rebeca Santos. A pesquisa é de Vanessa Santana. Quem grava, edita e mixa o programa é Diogo Lopes. E na locução, eu, Tuane Teixeira. Muito obrigada por terem pedalado com a gente e até a próxima. O programa Solto Freio é uma produção da Sociedade Civil para Frei Caneca FM, a rádio pública do Recife.